Inanna, a rainha do céu. Inanna é uma deusa mesopotâmica associada ao amor, ao erotismo, à fecundidade e à fertilidade. Apesar de ser alvo de culto em todas as cidades sumérias, era especialmente cultuada em Ur, onde foi originalmente adorada, e mais tarde também pelos acadianos, babilônicos e assírios, sob o epíteto de Ishtar. Ela era a deusa padroeira do templo de Eanna, na cidade de Uruk, que era seu principal centro de culto. Ela estava associada ao planeta Vênus e seus símbolos mais importantes incluíam o leão e a estrela de 8 pontas. Seu marido era o deus Dumuzi, que mais tarde ficou conhecido como Tammuz. Inanna foi adorada na Suméria desde cerca de 4.000 anos antes de Cristo até cerca de 3.100 anos antes de Cristo. Mas somente depois de Sargão da Acádia foi que ela se tornou uma das divindades mais veneradas no panteão sumério, com templos por toda a Mesopotâmia. O culto de Inanna Ishtar foi continuado pelo povo de língua semítica oriental, acadianos, assírios e babilônios, que absorveu os sumérios na região. Inanna Ishtar é mencionada na Bíblia hebraica e teve grande influência na formação dos mitos da deusa Astarte, dos fenícios, e da deusa grega Afrodite. Seu culto continuou a florescer até seu declínio gradual entre o século I e IV, com o nascer do cristianismo, embora tenha sobrevivido em partes da Mesopotâmia superior entre as comunidades assírias no final do século XVIII. Inanna aparece em mais mitos do que qualquer outra divindade suméria. Muitos de seus mitos envolvem ela dominar outras divindades. E depois de roubar os 50 ME de Enki, que eram objetos codificados com fórmulas que representavam todos os aspectos positivos e negativos para a ciência e a criação de uma civilização, ela tomou posse do Japão, do Vale do Indo e da Índia. E mais tarde, com as brigas entre Marduk e Ninksida, na disputa pelo controle do Egito e do México, ela passou a controlar também o reino de Elam, reino dos Elamitas, que ficava situado a leste da Mesopotâmia, localizada no território que corresponde ao atual sudoeste do Irã, estendendo-se desde as terras baixas do Cuzistão, bem como uma pequena parte do sul do Iraque, correspondente ao atual sudoeste do Irã hoje. Nesse período, acabou se aproximando de Dumuzi, e com ele se casou. Inanna e Dumuzi protagonizaram uma das primeiras, se não a primeira, história de amor proibido nos anais da Terra, que provavelmente tenha influenciado inúmeras histórias e lendas de romances da literatura terrestre, como Romeu e Julieta, de Shakespeare, Paris e Helena de Troia, de Homero, Dante e Beatriz, de Dante Alighieri. No entanto, prevendo que isto poderia aproximar o clã de Enki com o clã de Enlil, Marduk preparou uma armadilha para seu irmão Dumuzi, que culminou com a sua trágica morte. Isso enlouqueceu Inanna, que pediu aos tios Ninurta e Ishkur que a ajudassem a prender e a executar Marduk, dentro da Grande Pirâmide, no Egito. Após a morte de Dumuzi, Inanna foi para os domínios de sua irmã Ereshkigal, no mundo inferior, em busca de ajuda de seu cunhado Nergal. Suspeitando equivocadamente que ela havia ido atrás de seu marido, Ereshkigal torturou-a até a morte. Entretanto, Enki, após saber do desenrolar dos fatos,
conseguiu ressuscitá-la, uma técnica que só ele tinha conhecimento. Provavelmente algum procedimento científico avançado. Recuperada, Inanna pediu ao cunhado Ninksida que fizesse por ela o mesmo que ele havia feito com Osíris, Assar, o filho de Marduk assassinado pelo irmão Sete, com a ajuda dos Igigi, gerando no ventre de sua esposa Ísis e a partir do esperma do falecido um filho para a viúva, a quem ela chamou de Horus. Ninksida atendeu-a e em seu ventre gerou os gêmeos Lulau e Shara, 2 meninos. Isso pode ser constatado nos escritos de Samuel Noah Kramer. Algum tempo depois, Enlil e Nannar tomaram posse do território que hoje é a China, enquanto Inanna tomou posse da região conhecida como Bactria, que hoje é integrada pelo Afeganistão, Tajiquistão, Uzbequistão, Paquistão e também a China. Por volta do ano 2000 a.C., Marduk conquistou a Mesopotâmia, tomando os territórios de Enlil e o espaço-porto do Sinai. Foi quando Enlil deu a ordem para Ninurta e Nergal caçarem e matarem Marduk e seu filho Nabon. E que fique claro que, apesar de ser Enlil o senhor do comando, tal decisão passou por uma assembleia, onde participaram Enki e os demais Anunnaki, e todos concordaram que Marduk precisava ser freado. Ninurta destruiu o espaço-porto e, junto com o primo Nergal, usaram bombas nucleares para destruir as cidades controladas por Marduk. A Bíblia hebraica relata este episódio como a destruição de Sodoma e Gomorra, onde Abraão e Ló foram salvos da destruição por Ninurta, o senhor dos exércitos. Mas a destruição foi além, atingindo o Mohenjo-Daro, pois eles também queriam parar o avanço de Inanna, que já deixara claro para todos os Anunnaki que passaria por cima de qualquer um deles para atingir os seus objetivos. E entre eles estava seu pai Nannar e seu avô Enlil. A destruição não poupou os terrestres, extinguindo os sumérios. Nem mesmo Baal, a esposa de Ninurta, escapou, sendo afetada pela radiação e provavelmente vindo a óbito. Entre algumas curiosidades sobre Inanna, existe uma sociedade secreta no Japão chamada Yatagarasu, que é representada por um corvo de 3 pernas e que foi criada a partir do primeiro imperador japonês, que foi escolhido por ela. Esta sociedade é composta por 12 apóstolos, 3 juízes e 70 anciãos. Outra curiosidade é que a estátua em tamanho natural da deusa Inanna, que está no Museu de Alepo, na Síria, guarda semelhanças com a descrição que foi feita pelas 3 crianças que tiveram contato com a aparição em Fátima, Portugal, seja pelas vestes ou pelo estranho objeto que ela segurava. Sabemos que foi Ninmah que deu origem a epítetos que remetem à ideia de maternidade, de mãe, como é o caso do conceito do eterno feminino, ou mesmo de Nossa Senhora, a mãe de Jesus, Deus. Entretanto, isso não impediu que Inanna pudesse ter utilizado da fé das pessoas em Nossa Senhora para, possivelmente, tentar passar um recado cifrado aos terrestres. Seria Inanna a mesma Nossa Senhora de Fátima? E sobre os segredos revelados sobre a Primeira e Segunda Guerras Mundiais, seria um aviso sobre o que os descendentes de Marduk e dos Igigi seriam capazes de fazer ao mundo? E a terceira revelação, mantida em segredo até hoje, será
que está mesmo relacionada com a Terceira Guerra Mundial? Sabe-se que a guerra nuclear travada pelos Anunnaki deu-se no ano de 2024 a.C., ou seja, no século 21 a.C. Será que estamos caminhando para este desfecho trágico e, como disse o rei Salomão, tudo está fadado a se repetir? Torne-se um membro do canal. Lembrando que para os membros do nível 4, grau 60, clã Anu, há vídeos exclusivos com material avançado sobre os Anunnaki.